Então, estamos aqui as duas, eu e a Mama Márzia. A Márzia, para mim. Vamos gravar então, vamos começar a falar sobre o segundo ponto da sondagem que nós fizemos, o ponto B, que eu acho que eu adoro este tema, que é sobre a consequência. Quando uma criança tem uma atitude menos correta, é muito diferente um castigo e uma consequência. E as pessoas querem saber, Márzia, como é que se usa essa consequência na prática? Ok. Não vamos falar sobre qual é a diferença entre castigo e consequência? Não, toda a gente sabe, achas tu? Eu acho que toda a gente percebe que o castigo pode nem ter nada a ver com aquilo que aconteceu e a consequência tem que estar relacionada com a situação em si. Boa. E agora quero importante fazer isso. Quero exemplos. Então, exemplos. Exemplos têm a ver, acho eu que temos que fazer aqui uma diferenciação, por exemplo, de idades, não é? Ok. Porque uma consequência para uma criança pequena, quando eu digo pequena, estamos a falar 3, 4 anos, sim, é diferente de uma criança com 8, 9, ou é diferente de uma adolescente, por exemplo, com 15 anos, não é? Portanto, tem aqui diferença de atitude também, não é? Também porque as questões que eles vão pôr são diferentes. Então, por exemplo, a criança com 3 anos, vamos dizer que é a idade, uma das idades mais temidas assim pelos pais, por causa da chamada idade das birras, não é? Enquanto na realidade, pronto, a criança está aí a desafiar muito, não é? Desafia-se muito a ela própria, desafia muito o cuidador. E então aqui uma consequência, tendo um exemplo prático, sei lá, se uma criança, por exemplo, de 3 anos no jardim de infância, imagina que esteja a bater na outra, não é? Vem um ataque de raiva porque a criança pega-lhe uma coisa e ela vai e dá-lhe uma chapada, ou dá-lhe uma mordida, ou empurra, essa parte toda. Aqui, em primeiro lugar, vou só fazer essa pequena parênteses, temos que perceber que a criança, nessa fase, ainda não tem capacidade para se regular, para se autorregular. Então, precisa mesmo da ajuda do adulto para fazer isso. Então, uma consequência, por exemplo, nesse aspecto é, ok, então agora, até quando o teu coração não se acalmar, as tuas mãos não conseguem ficar mais quietas, falar, porque ajuda isso a trazer também atenção sobre o corpo, não é? Essa percepção, vais ficar ao pé de mim. Não é vais ficar lá no canto sozinho, agora a pensar sobre o que fizeste. Exato, não é? Vais pensar no que fizeste e eu já disse isto 1000 vezes e vou voltar a referir. Pedir a uma criança que vá pensar naquilo que fez ou que vai para o quarto de castigo para pensar naquilo que fez é estar a associar o refletir sobre uma situação, não é? Sim. A uma coisa negativa. Ou seja, nós temos que refletir sobre as nossas atitudes até morrermos, se Deus quiser, é o mais saudável. Claro. Estarmos a associar o refletir sobre atitudes e o refletir sobre a vida a uma coisa negativa, para mim é... Ai, que não posso fazer isto! Está tudo bem. Okay. Mas pronto, mas para ti é mesmo sufocante, até sufocaste o micro. Sufoca, exato, sufoca. Mas sem dúvida, e mais ainda, porque a criança com essa idade, não é? Nós para refletirmos, para analisarmos as coisas, precisamos de usar uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que só fica desenvolvido aos 25 anos. Portanto, mesmo que o adulto consiga refletir, e às vezes até nós não conseguimos fazer isso sozinhos, precisamos da opinião de alguém, não é? Imagina uma criança a ser posta lá sozinha. Portanto, isso é um castigo, ok? Essa parte de pôr lá... Mas diz-me uma coisa, nessa situação, tenho a certeza que vocês vão dar esta pergunta. Estão as duas crianças, uma tirou a coisa ao outro, já estão a agredir-se... Já estou a ver onde é que vai. Está uma birra. Sim. Se há coisa que eu odeio fazer, mas que acaba por acontecer algumas vezes e naturalmente, é chegar e procurar e ir em busca de quem é que iniciou aquilo, ou de que é uma coisa que eu evito. Eu na verdade nunca pergunto, mas quem é que começou? Não, esta pergunta não me faz sentido, mas tem que haver consequência para as duas crianças, não é? É assim. Obviamente cada situação é uma situação, óbvio, mas sem dúvida. Mas se tu chegas e com 3 anos eles não te conseguem explicar a situação... Sim, e essa parte aí que tu tocas é um assunto super importante, porque nós aqui a dizer quem começou, o que é que interessa quem começou, né? E aonde é que isso começou, porque lá está, se as pessoas já viram a parte do shot dos limites, não é? Que falámos da outra vez sobre a parentalidade positiva, a parentalidade
versus permissiva, Exato. já perceberam que tipo que aqui há algo que é diferente, eu tenho um limite meu interno. Exato. Portanto, não é se calhar tanto a coisa que aconteceu, mas pronto, há coisas que as crianças nessa idade sobretudo não vão conseguir explicar. Então não há aqui quem tem razão, quem é o culpado e quem é a vítima, não é? Da parte, quem é o agressor e quem é a vítima. Mas trata-se mais de conseguir perceber, ok, pode haver uma criança que está cheia de raiva, mesmo que tenha começado a outra primeiro, não interessa. Sim. E não está a conseguir controlar. Então eu preciso de acolher essa criança. Exato. E nota a palavra, acolher. Eu não vou castigá-la, não vou. Então a consequência é agora, até tu te acalmares, conseguires acalmar internamente, ficas aqui ao pé de mim. Mas eu estou a ver que para ti está a ser difícil. Exato. Acalmar. Lá está, a empatia sempre. Empatizo e faço de espelho para Exato. que a criança consiga perceber realmente o que é que está a Eu compreendo sentir. que tu estás a sentir com Exato, raiva e que tu querias mesmo aquele brinquedo, não é? Exatamente, Nesse sentido. exatamente, porque a criança nessa fase ainda por cima quer muito ter coisas, não é? Pronto. Agora aqui, estavas a dizer consequência para outra. Uma coisa que é importante e que normalmente acontece é que achamos que a consequência, por exemplo, olha, agora tu fizeste isso e o outro agora está triste por tua causa. Exato. E isso desencadeia o quê? Culpa. Que é a culpa, o que é que nós fazemos com a culpa? Nada. Achamos sempre que somos maus. Exato. E vamos reforçar esse comportamento, não é? De sermos maus e essa parte. Enquanto eu preciso de acolher o outro, dizer assim, ok, quando esse que está com muita raiva se acalmou, é só aí é que eu consigo aceder, não é? Porque nós quando estamos a discutir um com o outro, Sim. esquece, não vamos ouvir nada, não é? Ok. Então aqui eu preciso de dar o meu suporte, dizer, ok, ficas ao pé de mim e vais acalmar. Mas às duas crianças? Não, se o outro não está com raiva, o outro há de perceber, ele vai continuar a brincar com o que precisa, Mas não é? ele agrediu o outro. Não, eles agrediram-se mutuamente. Agrediram-se mutuamente. Então, se estão os dois com raiva, claro, então vou mandar sentar os dois. Mas às vezes há um que só chega lá e empurra. Sentar Acontece contigo, isso. não é sentar lá, ficar sozinho a olhar para os outros a brincar. Sentar comigo. Até podem ficar juntos a fazer um desenho, mas vão-se acalmar ali Sim, os dois mas provavelmente- e não vão estar a brincar com aquilo que estavam Sim, à luta. por causa exatamente, não é bom estarem juntos os dois, não é? Sim. E depois, normalmente, vem a parte de dizer assim, agora tens de pedir desculpa. daquilo. Não é? Essa parte, tens de pedir desculpa. E uma vez uma das minhas filhas, eu estava a dizer, olha, não achas que tens de pedir desculpa? E ela disse-me assim, se quiseres que eu peça desculpa, eu peço, mas eu não estou a sentir mesmo essa vontade de pedir desculpa. Filhas ensinando as mães. Exatamente. E eu aquela vez fiquei assim, ela tem razão. Claro. Porquê é que eu hei de pedir desculpa só porque fica bonito? Claro. Não é? Então, onde é que está essa parte que pode nascer? E é natural que nasça quando a raiva passa, entra a tristeza, e então aí percebo, porque nós automaticamente fazemos esse processo. Depois da raiva vem a tristeza, vem a calmaria. E eu daqui consigo depois ir ao encontro ao outro. Exato. Ou entrar assim com calma, não é? Portanto, essa pode ser uma consequência prática. Eu vou-te contar um exemplo, a ver se tu aprovas. Já sabes que é Deus aprova. no céu, Meu Márcia na Deus. terra para mim. Então, eu tinha uma criança na turma que tinha bastante dificuldade em lidar com as outras crianças, era super amoroso, era um rapaz, era super amoroso, super atento, se acontecia alguma coisa aos amigos dele, que eram todos, porque toda a gente, ele era o terrível que toda a gente amava, porque ele era Ok. muito cuidador, Ok. só que não sabia bem lidar com a frustração e, portanto, ou insultava, ou agredia, e depois de inúmeras situações, nós fizemos a habitual assembleia de turma, Ok. em que conversamos uns com os outros para ajudarem as próprias crianças se ajudarem a regular algum comportamento, a melhorar algum comportamento, ou o que é que devem pensar, ou como é que devem agir em determinadas situações. E então tivemos ali a ver quais é que poderiam ou qual é que poderia ser a consequência desta criança. Portanto, eu estive a discutir isto com os meus alunos. Sim. E chegámos à conclusão que para que ele desse valor, ele tinha que ser como que privado de brincar com os amigos que ele amava e que o amavam a ele, mas que estavam sempre a sofrer, não é? Ok. E então, durante uma semana, ele pôde brincar com a escola inteira, mas não pôde brincar com os amigos da turma. E isto foi... Eu fartei-me de chorar para variar.
porque o que ele retira daqui é impressionante, porque acabamos por fazer uma nova assembleia em que ele diz que pode-lhe acontecer tudo na vida, mas que ele não quer deixar de brincar com eles e que realmente lhe fizeram muita falta e, portanto, sozinho e por causa de uma consequência bem atribuída e se calhar na altura certa, porque se fosse logo no início se calhar não lhe ia tocar da mesma maneira, ele teve que perceber que estava a magoar muita gente e que a consequência iria ser dolorosa. Isto foi conversado com os pais, eu expliquei aos pais que isto ia acontecer, os pais apoiaram a imensa ideia para que ele sentisse falta. Nem durante as aulas ele podia fazer o habitual, ajudá-los e pedir ajuda, não podia porque ele tinha que estar privado das pessoas que ele mais amava, mas que maltratava por não saber controlar a raiva? A raiva dele, que ele não a raiva conseguia? dele, Okay. sim. Ou a frustração, se alguém queria uma coisa, ou se alguém tinha uma coisa que ele queria, ele chegava e arrancava e não era dele. Okay. Foi remédio santo, ele passou realmente a valorizar, a ajudar, a pedir ajuda. Claro que não se transformou, não deixou de ser a mesma criança, sim. Mas montes de vezes eu quando chegava ao pé dele para tentar ajudar a resolver uma situação, ele inicialmente desmentia sempre e então eu chegava ao pé dele e ele já estava a dizer assim: eu vou dizer a verdade, desta vez eu vou dizer a verdade porque eu sei que isto é muito melhor para mim, eu hei de ter uma consequência menor porque estou a dizer a verdade. Ele já tinha esta conversa sentida e portanto eu acho que resultou. Não sei se isto é uma consequência adequada, mas... Obviamente devia saber mais sobre o caso, mas já só o facto que tu dizes que isso foi discutido em assembleia de turma com as crianças, não é? Portanto, as próprias crianças, e ele estava presente quando isso aconteceu. Claro. Portanto, ele participou nesse processo todo e acredito que também tenhas dito, olha, o que é que tu achas? Achas que isso é uma boa consequência para ti? Ou seja, não, porque senão aí é rápida a consequência virar castigo, é? Claro, não. Os primeiros exemplos dele, já sei, fica sem recreios a semana toda, que é o que eles normalmente estão habituados. E eu disse, mas o que é que vocês acham que isto, ele vai aprender o quê com isso? Exatamente. Então foi bom porque até fomos percebendo todos juntos sobre o que é uma real consequência, não é? Sim. É importante para eles também perceberem. Sim. O facto de falar antes, durante, depois, não é? Exato. Para ir como se fosse medir a febre, parece-me que tu foste medindo a febre para perceber, tipo, ok, como é que te sentes hoje frente a essa situação, não é? Sim. Isso ajuda a sentir-se visto, isso não é uma coisa que agora tu és entregue assim aos outros e agora vais fazer o que para a tua conta. Não, eu estou aqui, faz parte desse processo, eu estou-te a ver e não é visto como uma punição, não é como um castigo, é visto como não estás a ser atacado. É uma experiência para tu perceberes. A questão era, nós vamos te ajudar a perceber a falta que te faz, não é? A ti e também aos teus colegas, outros, provavelmente, não é? Mas aqui estamos a falar de criança de que idade? Estamos a falar de uma criança e eu ia dizer, já nos estamos a alongar, mas eu preciso perguntar outra coisa. Estamos a falar de uma criança de 7 anos ou 8 anos. Então aqui já estamos a falar numa fase que é a seguinte, porque eu divido normalmente por seténios, não é? O primeiro 7 anos. Aqui já estamos no segundo seténio e é completamente diferente, porque tu aqui podes dar consequências que sejam racionais. Sim. Percebes? Mas era isso que eu te perguntar. Então se uma criança pequenina, como estavas a falar, com 3 anos, está a atirar constantemente um brinquedo ao chão ou te está a agredir... a brincar. Sim. Qual é a consequência adequada para isso? Então, aqui tenho que misturar um pouquinho a parte do limite, porque se uma criança me está a agredir, na realidade, essa parte da agressão, como eu estava a dizer, nessa fase faz parte. Ou seja, faz parte porque a criança não se conhece, ela está a aprender a conhecer-se. Ela está a perceber, está a aprender saber qual é que é o limite, qual é o espaço que ela ocupa e onde é que está o outro, até onde eu posso ir com o outro. E então é muito importante que é essencial ela fazer isso, não é? Sim. Se ela não desafiar, não vai entender nunca. Claro, e aqui eu vou ter que lhe dizer, não, isso não vai acontecer, não é? Eu não vou permitir que tu me batas, mas não é porque tu és mau, não é porque não se bate, não é por causa disso, é porque eu não vou permitir que tu me magoes.
eu não vou ser magoada nem por ti nem por ninguém. Mas e se a criança continua, Márcia? Ela não continua. Continua. Não continua. Às vezes continua, Espera, Márcia. porque se tu... E aí, Estás a falar da Márcia, que já vem com essa educação desde sempre, em que as crianças já estão habituadas a esse nível de conversa e de percebo. compreensão. Eu estou-te a perguntar uma amiga minha tem esta situação, Sim, não sim, tem esse tipo de educação porque não sabe, porque não consegue, totalmente, vai tentando. E isto acontece-lhe agora, e a criança não para. não o que para, é que faz? tu precisas de reconhecer à criança o que ela está a fazer, o que é que está a acontecer nela. Portanto, tu podes estar-lhe a dizer, olha, eu estou a observar que não estás a conseguir parar, não é? Então, eu percebo que estejas com essa energia, por exemplo, de querer bater nos braços. Então, embora bater em alguma coisa que tu possas bater, Vamos em vez nos de estar a afastar. reprimir isso, estar a dizer isso não se faz porque é mau, vais reconhecer, ok, eu estou a perceber que não estás mesmo a conseguir parar. Então vamos dar um murro. Nós temos, eu tenho uma almofada, na sala, não é? Por exemplo, ou até em casa pode haver um boneco, não é? Exato. Apto para isso, não é? Ok. Que é o boneco da raiva. Então, quando eu estou com muita raiva, eu não vou ter que aguentar-me aqui a guardar essa raiva porque senão é mau, senão sou mau. Não, eu tenho essa raiva, eu não vou bater em ninguém, não vou bater em mim próprio, não vou bater contra uma parede porque vou me magoar e eu, enquanto cuidador, vou salvaguardar-te, mas tu podes fazer isso, ter a oportunidade de não é? E então, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer, só para não me esquecer disso, mandas um brinquedo ao chão, se é um brinquedo que se parte, não é? Se está com um copo de vidro na mão, é de minha responsabilidade enquanto cuidador e não dar isso para as mãos. Mas alguma coisa dessa, então eu vou retirar esse brinquedo e vou dizer, olha, mas dou teste, tens outro, ou olha, tens todos os outros. Estamos a falar de crianças de 3 anos. Estamos a falar pequenos. Se for mais bebê ainda, eles têm a mesma tendência. Atira, a mãe apanha outra vez. E isso é ótimo, não é? É importante. A repetição é importante. Sim, e eles aprendem, nessa fase que tu estás a dizer, é mesmo aprender a deixar ir. Eles estão a aprender a fazer isto. Exato. Portanto, é contra a natura estar-lhe a dizer não largues mais, senão Exato, não tens nem vamos mais. ter esta conversa com um bebê de 6 meses, não faz não é? sentido. Não claro, faz estamos sentido. a falar dos 3, 4 anos. Estamos a falar assim mais à frente. Ok. Portanto, aqui temos isto, crianças no segundo setenio já pode haver consequências que são lógicas, racionais, como o exemplo, por exemplo, que tu trouxeste, em que a criança está consciente do que está a passar, não é nada contra ele, tipo, é algo para te ajudar e durante todo o processo eu estou aqui a dar-te esse suporte. E depois vamos na adolescência, em que aí sim nós precisamos de qualquer forma a consequência aqui pode ser, até ser algo que pode ser falado mesmo, aqui o diálogo é super importante, não é? E aqui há uma coisa que os adolescentes cheiram-lhe ao longe, se a pessoa é verdadeira ou não. Exato. Porque se tu estás a dizer para fazer uma coisa que depois tu fazes, não é? Ou que não está justa, ou sobre as mentiras, ou sei lá, sobre alguma coisa que não tenha a ver. Eu acho que uma das palavras-chave da adolescência é estarmos em verdades. Os adolescentes precisam de pessoas em verdade. Exato. E então a consequência também tem que ser algo que também eles podem até perceber qual é a consequência de uma coisa. E é importante porque eles estão no último seténio aqui dos 14 aos 21. Perceber eles próprios definirem. Sim. Tipo, imagina, a minha filha está nessa fase e eu não lhe vou estar a dizer tens que fazer os trabalhos de casa, senão não sei quantos, não é? Ok, tu sabes que se não fizeres os trabalhos de casa vai haver consequências. E isso ajuda a fazer o quê? Ajuda também a ganhar uma responsabilidade, não é? Porque nós depois queixamos-nos muito, mas o meu filho não faz isto, não faz aquilo, mas eu nunca deixo, enquanto cuidador, que ele tenha uma consequência externa. Exato. Percebes? Se chego atrasado à escola porque não sei quantos, ok, eu tenho que assumir isto. Mas sabes que eu tenho uma conversa, eu sei que isto está a alongar imenso, mas vale a pena que eu vou perguntar também. Eu tenho uma conversa sempre com os pais que é quando as crianças não querem fazer o trabalho de casa, e eu raramente mando trabalho de casa e por norma não acontece porque os meus trabalhos de casa são fixe. Mas às vezes não lhes apetece e estão no direito deles. E no início, quando as crianças entram no primeiro ano e ali segundo ano, os pais querem muito que eles tenham tudo trabalho de casa e que esteja tudo feito. E muitas vezes vão quase que fazer o trabalho de casa por eles. Sim. E eu acho que nessa situação nem há, em primeiro lugar, os pais não devem fazer e depois nem há necessidade de ter uma consequência em casa. Tu estavas a dizer, não deve haver uma consequência externa, mas ele vai entender também a consequência dele quando chegar à escola e for o único que não fez e é terrível para eles, eles ficam-se a sentir realmente mal com aquela situação. Portanto,
aí às vezes já a vida só por Já si tá, faz é a isso, consequência, não é? É como, professora, se ele se portou mal, agora vai ficar aqui em casa, vai ter uma consequência. Não, Não, a é consequência aqui, é é da aqui, escola, é na naquele escola. momento. Ou então não é Exatamente. consequência, Exatamente. aí vai ser um castigo, vai para casa, Exatamente. também está de castigo. Não pode ver a televisão, imagina, Exato, não é? não faz tem nada a sentido. ver. E é isso mesmo, por isso que eu estava a falar de consequência externa, não é? Que não é Exato. o próprio adulto que dá, o próprio cuidador, os pais, Sim. ou não sei o que dão essa consequência, mas ajudam-no, não é? A perceber pronto, qual a perceber é. o que é que vai Exato. acontecer. Ok, Pronto, é acho que isso. está tudo Estás bem. satisfeita? Estou com isso? satisfeita. Ok, então nós Somos todos filhos da nossa infância.